quem está falando é a professora Monique e no vídeo desta semana eu vim trazer sugestões de atividades para treino de tesoura. Eu sei que quando chega o momento do treino de tesoura na sala de aula, as professoras ficam de cabelo em pé. As famílias que estiverem assistindo podem saber, nós professoras às vezes ficamos muito apreensivas com a possibilidade deles se machucarem, cortarem o próprio cabelo, cortarem o cabelo do colega, estragarem a mochila. Já aconteceu muita coisa comigo durante os primeiros treinos com tesoura. O mais importante é que quando a gente for iniciar, e eu, professora Monique, gosto de fazer isso no segundo semestre com o primeiro período, a gente precisa fazer uma longa rodinha de conversa colocando os combinados. E, se for necessário, até colocar estes combinados na parede. E, é claro, nas primeiras atividades, trabalhar em pequenos grupos. Desta forma, a gente evita que os incidentes aconteçam, principalmente até eles estarem com todos os combinados do uso da tesoura bem internalizados. Essa é a primeira dica que eu dou. Mas, professora Monique, você só começa a trabalhar a tesoura a partir do segundo semestre, com o primeiro período e o maternal? Sim. Eu acho que o maternal precisa mesmo rasgar muito papel e ter experiências com material concreto. Eu gosto de deixar esses treinamentos que exigem uma motricidade fina mais desenvolvida para o segundo semestre do primeiro período. Mas eu sei que tem muita gente por aí, muita escola por aí, afobada com certas coisas. E às vezes até algumas famílias que percebem que a sua criança já tem a possibilidade de trabalhar e desenvolver esta habilidade. Então, o que eu recomendo? Eu tenho aqui uma tesoura que não tem corte. Mas como a gente vai cortar papel com tesoura sem corte? A gente não vai cortar papel, a gente vai cortar massinha. Ainda existem tesouras que são adaptadas para pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência física que dificultam o desenvolvimento de algumas habilidades motoras. Como essa aqui, por exemplo. Essa tesoura é uma maneira de, por exemplo, a criança que não tem todos os dedinhos, igual eu já tive aluna em sala de aula, conseguir fazer o movimento do recorte sem precisar ter todos os requisitos necessários de uma tesoura normal. Mas eu não recomendo que a gente use esse tipo de tesoura com as crianças que vão poder desenvolver essas habilidades, tá? Mas é claro que eu sempre tenho esse recurso aqui na minha maletinha da sala de aula, porque às vezes ela pode introduzir o processo em alguma criança que está com mais dificuldade. E para saltar de uma tesoura para outra, eu costumo fazer isso aqui, olha. Essa engenhoca que eu pesquisei na internet para a gente poder auxiliar a criança ensinando o movimento da tesoura. Ela coloca os dedinhos aqui e nós adultos colocamos o dedo aqui. E quando a gente mexe, a mãozinha dela, os dedinhos dela vão entender qual movimento precisa ser feito para ela conseguir realizar a tarefa. Fazendo isso em pequenos grupos, grupos de 3, 4 crianças, enquanto as outras crianças estão envolvidas em outras mesinhas com centros de interesse, eu consigo ensinar uma a uma qual é a memória motora que a musculatura precisa ter para realizar o recorte. Agora sim, vamos para as atividades em si. Prontos? Então vamos lá. Como primeira dica, eu trago, é claro, a massinha de modelar. Antes da gente fazer recorte com o papel e outros materiais, a gente precisa trabalhar com a massinha de modelar. No momento que você introduz a tesoura, a criança já vai ter alguma habilidade com massinha e a partir daí é deixar ela livre para usar a imaginação, fazer comidinha, fazer animais usando a tesoura. Essa tesoura é uma tesoura sem corte, feita para massinha de modelar. Como eu disse, para ser usada no início ou para crianças que ainda não entenderam as regras para o uso da tesoura na sala de aula. E com a massinha, eles começam a entender o movimento sem que a gente faça uso de papel e com um material macio, no qual a criança não vai encontrar nenhum tipo de resistência. Se for a tesoura normal, lembre-se de sempre limpá-las para que elas não enferrujem. E depois de algum tempo, você pode propor desafios para o recorte com a massinha de modelar. Por exemplo, vamos recortar um quadrado.
Então, eu trabalho centros de interesse. Em uma mesinha, eu estou ensinando a fazer uso da massinha com tesoura e nas outras as crianças estão realizando outras atividades, como blocos, por exemplo. Quando a gente percebe que essas regras estão bem estabelecidas, a gente pode oferecer a tesoura toda vez que oferecer massinha. Vamos começar a fazer atividades utilizando papel. Eu vou precisar de uma folha que esteja inteira, retalhos de papel, tesoura, é claro. Essa minha é grande porque é adaptada ao tamanho da minha mão. As crianças vão usar a tesoura própria para a idade delas, sem ponta, cola e giz de quadro branco. Mas pode ser também lápis grafite. Com esse giz é melhor para a criança enxergar a letra. É bom sempre a gente escolher a temática do treino de tesoura de acordo com o que a gente estiver trabalhando em sala de aula. Então, esta atividade, por exemplo, é legal para quando a gente está trabalhando letra inicial, mas poderiam ser outros elementos dependendo de qual for o conteúdo que está sendo trabalhado. Eu posso oferecer ou as tirinhas de papel ou esses pedaços maiores. Com os pedaços maiores, ela vai recortar como quiser. E o resultado é um papel picado com vários formatos. Se eu oferecer as tirinhas, eu vou ter o papel picado quadrado. E é este o treino com tesoura desta atividade. Agora, a gente vai fazer a colagem. Temos um lindo trabalho de colagem de mosaico feito após treinamento com tesoura. Uns exemplos dos trabalhos que eu já fiz em sala de aula. Aqui o início dos trabalhos com tesoura. Aqui o livro Clact, 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 de Liliana e Michele Iacoca, que é excelente para iniciar o recorte livre com as crianças. Aqui um trabalho com o corpo em que eu entreguei a foto da criança e ela teve que separar as partes para depois montar o quebra-cabeça. Aqui, quando estávamos trabalhando folclore, o fundo desse sacizinho foi todo feito com recorte das crianças. A próxima sugestão é uma brincadeira. Aqui eu tenho vários animais, brinquedos que eu peguei e aprisionei. E o nome da brincadeira é Liberte o Animal, utilizando tesoura. Coloque a regra. A criança só pode tirar um papel de cada vez. Lembre-se de utilizar brinquedos que não sejam de pelúcia ou tecido para não correr o risco de serem danificados. Para a próxima proposta, eu sugiro que nós façamos a caixa do recorte. Essa caixa pode ser utilizada também em circuitos, quando a gente faz centro de interesse na sala de aula, ou para a criança ter aí na mesinha de trabalho dela em casa. A gente vai oferecer vários tipos de recorte e de materiais, porque a força que a criança tem que colocar na tesoura quando corta papel, isopor, EVA ou canudos, por exemplo, é completamente diferente. Então, eu tenho aqui na caixa diversos materiais. Eu posso ir guardando todo esse material para depois fazermos nossas colagens. E aqui na caixa eu tenho vários tipos de traçados com níveis diferentes de dificuldade. E a cada vez a gente pode oferecer um nível de dificuldade diferente, começando pela linha reta, que é o primeiro tipo de recorte que nós vamos oferecer depois da criança picar bastante papel. Para continuar o treino com recorte em linha reta, eu tenho outra sugestão, mas que vai utilizar um material diferente. Neste rolinho aqui, ó, eu já fiz uma das carinhas das emoções. As próprias crianças devem fazer esse desenho. E agora, vamos dar cortes de cabelo para os nossos rolinhos da emoção. Só que o material papelão, a criança vai sentir a diferença de textura no momento do recorte. Treino de tesoura no rolinho de papel higiênico quando a gente estiver trabalhando os sentimentos e emoções. Mas uma das maneiras que eu mais amo trabalhar o recorte em linha reta na sala de aula é quando a gente está trabalhando com nome. Nessa atividade, a criança vai trabalhar o recorte em linha reta e depois ela vai ter um quebra-cabeça formando o seu nome se ela fizer a sequência correta. Vamos entender como? E este quebra-cabeça pode virar uma linda colagem. Além de trabalhar um nome, trabalhamos a sequência das letras, identidade e o recorte em linha reta, de maneira contextualizada com os conteúdos. Eu trouxe aqui uma outra sugestão, por exemplo, que se adequa para o trabalho com sequência numérica. Se já tivermos trabalhado os numerais de 1 a 5,
A gente pode, por exemplo, deixar que a criança desenhe o próprio quebra-cabeça. Por exemplo, estou trabalhando brinquedos e brincadeiras. A criança vai desenhar aqui o seu brinquedo favorito. Depois de desenhar, ela pode dar um lindo colorido. Depois do colorido, o recorte que pode ser feito num outro dia, numa outra etapa. E temos o quebra-cabeça, que trabalha a sequência numérica e pode se transformar numa colagem para o portfólio. Alguns exemplos de atividades. Nesta, por exemplo, além de picar o EVA, a criança teve que fazer o recorte em linha reta do círculo para montar o sapo. Aqui estávamos trabalhando as parlendas e brincadeiras cantadas, e eu escolhi a parlenda da onça pintada para trabalharmos a letra O. Além disso, fizemos o recorte do quebra-cabeça. E aqui a atividade que eu mais amo fazer para o recorte em linha reta, que é o quebra-cabeça com o nome da criança. É isso aí! Gostaram das dicas para treino de tesoura? E não se esqueçam, vou reforçar. Ao longo do vídeo todo eu fui dizendo que essas atividades precisam ser trabalhadas dentro do conteúdo e do contexto que vocês estiverem trabalhando aí na escola. Não deixem de fazer isso, tá? Trabalhar sem contextualização, sem vivência, sem a experiência, acaba não fazendo sentido para a criança. E se você estiver trabalhando essas atividades em casa com a criança, da mesma forma, trabalhe coisas que ela goste, que façam sentido para ela. Um grande beijo e até o próximo vídeo.